E aí galera, mais um vídeo aqui que fala com vocês, sou eu, Wiz, pessoal. Ei, vamos responder as perguntas de vocês, lembrando, 200 mil até o final do ano, vamos bater. Me ajuda a bater essa marca aí, está bruto demais, 200 mil. Vem que vem. Beleza, pessoal? Outra coisa, também temos a questão das lives, pessoal. Lives todos os dias na Twitch. Vem, irmão. Vem pra assistir as lives, vem se divertir na live, mano. Conto com o apoio de vocês nessa nova empreitada aí, jogando, conversando. Zica demais, pessoal. Então, sem enrolação, vamos para a primeira pergunta que o nosso amigo Hamilton Pires, membro do canal, ele fez a pergunta seguinte: Sasori versus Kakuzu, quem venceria? Manos, luta zica demais. Só que a gente tem que entender primeiro os dois ninjas. São ninjas bem complexos, ninjas difíceis de analisar, com poderes e jeito de lutar muito específico. Muito específico, cada um tem uma forma de lutar fora da realidade. Mas não dá pra gente cravar aqui um vencedor, mas dá pra gente analisar e tentar ver como um poderia vencer o outro, beleza? Então vou começar pelas habilidades de cada ninja, começando pelo número do databook deles, beleza? O Sasori, segundo o databook dele, tem 5 pontos de ninjutsu, 4 pontos de taijutsu, 4 pontos de genjutsu, 5 pontos de inteligência, 3 pontos de força, 4.5 pontos de agilidade, 5 pontos de estamina e selos manuais ele tem 4 pontos, totalizando 34.5 pontos. Lembrando, pessoal, que a nota máxima de cada uma dessas categorias é 5, então o Sasori tem bastante 5, 4.5, então ele é um ninja bem nível alto. Indo agora para o Kakuzu, a gente tem 5 pontos de ninjutsu, 4 pontos de taijutsu, 3 pontos de genjutsu, 4.5 pontos de inteligência, 4 pontos de força, 4 pontos de agilidade, 4.5 pontos de estamina e selos manuais 3.5, totalizando 32.5 pontos. E aqui a gente percebeu que o Sasori está na frente do Kakuzu na questão do databook. O número geral de suas habilidades é maior do que o do Kakuzu. Só que tem um porém, irmãos, como eu sempre falo nos vídeos, o número de databook não representa se o ninja é mais forte ou não. Representa que o ninja tem mais qualidades ou menos qualidades em determinadas pontos específicos. Então não é quer dizer que o ninja, por exemplo, tem 30 pontos que ele vai perder para um ninja de 31 pontos no databook. Não, isso não significa nada, simplesmente é a somatória das habilidades dele. Onde, por exemplo, um ninja é especialista em água e outro ninja é especialista em fogo. O ninja de água tem vantagem, mesmo o ninja de fogo sendo mais forte no databook, o ninja de água vai ter vantagem sobre o ninja de fogo por dominar o elemento que é mais forte contra aquele cara. Então, para mim, databook não significa muito, só mostra pra gente um parâmetro dos ninjas, mostrando que eles sim são ninjas de elite e que são muito fortes, mas que o Sasori, na questão de contexto geral, está um pouquinho acima do Kakuzu. Mas então vamos para o que interessa, a luta. Os dois vão começar a luta com o quê? Com suas melhores técnicas, eles estão ali para vencer. Então o Sasori vai usar os seus humanoides de chakra, onde ele pode dominar o elemento água, fogo, raio, pedra e vento. Ele domina os 5 elementos com o seu corpo também, o seu corpo fica com pedra e o resto dos humanoides tem os outros elementos, lembrando que é um nível muito forte os elementos de cada humanoide, não é fraquinho. É forte a ponto de criar rajadas de raio, rajadas de vento, rajada de fogo. Mano, é golpe concentrado, é muito poder. Onde Kakuzu consegue juntar os elementos, por exemplo, vento com fogo, fazendo um vórtice de fogo mais forte ainda, porque o vento faz o fogo aumentar e tudo mais. Então ele usa essas habilidades todas para criar técnicas mais fortes de determinados elementos juntos. Então o que já é forte no Kakuzu, ele consegue deixar ainda mais forte. Já no caso do Sasori, a gente tem um problema. O Sasori tem uma desvantagem em elementos. O Sasori só mostrou o elemento fogo, não mostrou outro elemento, e a única coisa que ele mostrou mais, fora seu marionetismo, é também a areia de ferro. Então o Sasori tem o marionetismo, areia de ferro, e consegue usar o fogo com aqueles pergaminhos e tudo mais. Então o Sasori tem uma desvantagem aí na questão de elementos e também de técnicas, porque as técnicas dele são bem limitadas ao que ele tem ali. Marionetismo. O básico dele é marionetismo, ele toca muita shuriken, toca muita agulha, usa técnicas de invocação para invocar marionetes, usa veneno também. Mas contra Kakuzu ele tem um problema. As técnicas dele não são tão eficientes a ponto de ferir Kakuzu, a ponto de destruir Kakuzu. Kakuzu é muito resistente e Kakuzu tem uma questão a mais. Ele pode ser destroçado, ele pode ser cortado no meio, que ele se reconstrói de novo. Sabe, do corpo do Kakuzu não é mais órgãos que tem ali dentro, é aquele monte de fio negro. Então ele não consegue fazer nada contra Kakuzu, onde o Sasori está em muita desvantagem. Ah, mas ele tem 100 marionetes para atacar Kakuzu. Kakuzu tem os humanoides dele que são muito fortes a ponto que eu tenho certeza de destruir várias marionetes. Lembrando que essa técnica de marionete é uma técnica assim, que faz um furdunço no campo de batalha, ele pode destruir várias pessoas. O problema é que não é muito boa essa técnica não é super controlada. Ele não tem um controle super eficiente dessas marionetes. Até foi meio que dito que pela quantidade de marionetes, ele até conseguia controlar elas, era impressionante isso, porém ele não conseguia controlar de uma maneira super eficiente e as marionetes simplesmente eram marionetes,
que tinha, por exemplo, facões na mão, tinham facas, tinha coisas de perfuração e corte, mas não tinha um poder de fato. Não como a marionete humana, por exemplo, que tem um poder, tem uma Genkai ou algo do tipo, que faz com que ela se torne ainda mais forte, uma coisa muito poderosa. Outra coisa que a pessoa pode dizer que tem pro lado do Sasori, uma vantagem, é a areia de ferro. E de fato, a areia de ferro é uma coisa que contra o Kakuzu seria um problema muito grande pro Kakuzu, porém, mano, a areia de ferro vai ferir Kakuzu. Kakuzu pode desviar, Kakuzu pode se defender com a sua técnica de proteção do corpo ali, que ele deixa o corpo muito resistente. Ele pode ser perfurado pela própria areia de ferro, que ele vai se reconstruir. Então essa questão da areia de ferro ferir o Kakuzu não é uma coisa muito eficiente. A areia de ferro é um problema, é uma técnica muito forte, porém contra Kakuzu é uma técnica quase que sem importância, porque a areia de ferro, se a gente for pensar, é uma questão de perfuração, esmagar, sabe, cortar, entre aspas, é mais perfurar, né? Ela perfura, ela esmaga, então ela não tem um poder mesmo contra o Kakuzu, porque o Kakuzu ele pode ser cortado, ele pode ser esmagado, que ele tecnicamente volta, né? Ele é feito de fio. Só que na areia de ferro a gente tem uma questão interessante. Se o Sasori conseguir perfurar todos os corações do Kakuzu ao mesmo tempo com a areia de ferro, o que ele consegue fazer, já era pro Kakuzu. O problema é Sasori conseguir fazer isso e saber onde estão os corações. Algo que não é uma tarefa fácil nem mesmo pro Kakashi, que tinha um Sharingan e poderia dar uma olhada ali para ver o que estava acontecendo, ver chakra, ver de onde é que estava saindo. O Kakashi não conseguiu de fato acertar o coração do Kakuzu, mas conseguiu eliminar todos, porque eles não conseguiram, eram muito poderosos. Aqueles humanoides do Kakuzu, mais o Kakuzu eram muito fortes. O que dá a entender na obra é que os humanoides e o Kakuzu têm quase a mesma força. Digamos que é 5 Kakuzu ali lutando contra ti, mano. E irmãos, pra ser bem sincero, eu não consigo ver Sasori vencendo. Não consigo ver Sasori acertando todos os corações ou tentando prender Kakuzu de alguma forma. Kakuzu é um ninja muito surreal. Ele é um ninja que pega na fraqueza do Sasori. Um cara que não importa veneno, o Sasori usa veneno. Um cara que não importa ser cortado, o Kakuzu foca em cortar as pessoas. Ele usa facas, facões nas suas marionetes. Ou seja, ele é um marionetista de fato. Sasori usa perfuração com areia de ferro e tudo mais. E contra Kakuzu isso não é eficiente. Então todas as técnicas do Sasori são ineficientes contra Kakuzu. Então agora indo para o lado do Kakuzu, atacando o Sasori, a gente tem mais vantagem. Por quê? Ele pode usar essa força bruta, seus elementos, tudo focando no quê? Em atacar o ponto fraco de Sasori. O Sasori, ao contrário do Kakuzu, tem um ponto fraco só. Onde Kakuzu tem 5 corações, esses 5 corações são os 5 pontos fracos, porém tu tem que acertar todos. Para eliminar Kakuzu de fato, tu tem que acertar todos os corações. Já no caso do Sasori, tu tem que acertar um ponto só, que é o seu núcleo do coração ali, onde está tudo dele. Ele está ali dentro, sabe? A essência do Sasori está naquele núcleo e se for acertado, acabou. Vai dormir mais cedo. Então o Kakuzu tem muito mais vantagem. Ele pode tocar, mano, fogo, ele pode tocar vento, ele pode tocar rajada de água que perfura, ele pode tocar o seu próprio braço lá e arrancar, dar um soco naquilo, destruir aquilo. Então são várias formas. Claro que o Sasori não ficaria parado e tudo mais. Seria uma luta de muito tempo, porém os dois têm muita resistência. A vantagem do Sasori está na resistência, que ele não cansa, ele não precisa se preocupar com isso, ele pode lutar por dias e dias que não tem problema. Mas a questão é que ele uma hora vai começar, mano, a perder, vai ficar sem marionete, porque o Sasori pode destruir tudo. Ele tem muita força, velho. Ele pegou um dos caras mais fortes da obra, que é o Choji, pelo pescoço, velho. E tava esmagando aqui de boa. Então, Deidara, na minha opinião, pessoal, ele vence sim Sasori. Ele tem muito mais vantagem contra Sasori, e Sasori só tem desvantagens contra Deidara, e a única vantagem que ele teria é resistir mais na batalha e também as suas várias marionetes, porém essas várias marionetes são marionetes fracas tecnicamente, perto das marionetes, por exemplo, humanas que ele usa. Uma outra vantagem a gente pode botar aqui da minha areia de ferro, e se Sasori usasse a estratégia de saber onde estão os corações do Kakuzu e atacar com a areia de ferro juntamente com as marionetes, ele poderia vencer Kakuzu sim. O problema é ele saber onde está. Claro que ele poderia perfurar de todos os lados, tipo, tem 100 marionetes. As 100 marionetes ao mesmo tempo atacarem Kakuzu, o Kakuzu não ficaria parado, mas digamos que ele conseguisse pegar na hora certa assim, todas as marionetes vêm, atacam ao mesmo tempo, todos os humanoides juntamente com areia de ferro atacando, por exemplo, criando vários arpões de areia de ferro e perfurando o Kakuzu e os humanoides todos ao mesmo tempo em vários lugares para tentar acertar o coração. É uma estratégia, dá pra fazer, funciona. A questão é que é muito roteirizado, né? Eu tô puxando demais, puxando muito. Todas as marionetes atacando ao mesmo tempo, a areia de ferro ao mesmo tempo, tudo ao mesmo tempo seria meio que forçado, mas dá pra fazer. Então dá pro Sasori ganhar sim, mas o Kakuzu tem mais vantagens. É mais fácil a luta para Kakuzu contra Sasori do que a luta de Sasori contra Kakuzu. Então pra mim quem vence é o Kakuzu, na minha humilde opinião. Mas lembrando, não é uma luta 100% Kakuzu vence ponto final, não seria fácil de maneira nenhuma e dá sempre o Sasori ganhar. Mas vendo o jeito que eles lutam e os poderes deles, pra mim a vantagem é totalmente para o Kakuzu, belezinha? Deixa a opinião de vocês, quem vence, Sasori ou Kakuzu. Lembrando, uma luta de titãs, os dois são muito fortes.
muito poderosos, mas na minha opinião é cacoso. Qual a tua opinião? Deixa nos comentários. Então já vamos para a próxima pergunta, que é do nosso amigo, membro do canal, Hamilton Pires. Ele fala o seguinte: se você fosse do universo de Naruto, fazendo um paralelo com suas habilidades do mundo real, como você imagina que seriam os seus poderes? Você tentaria desenvolver quais jutsus? E qual seria o seu mais forte? Treinar taijutsu, ninjutsu ou genjutsu? Ou arte da espada? Fala pra nós aí. Bom, mano, é o seguinte, eu acredito que eu seria um ninja focado no taijutsu, porque eu adoro luta. Então, minha forma de viver hoje, né? Adoro luta, adoro treino, sempre, desde guri, desde muito novo. Por exemplo, academia eu faço desde os 18 anos, tenho 25, então é muito tempo, eu sou apaixonado por treino, luta, essas coisas todas. Então, pra mim, eu focaria no taijutsu, teria sim habilidades de ninjutsu, se eu tivesse o talento, desenvolveria, por exemplo, técnicas que facilitassem o meu taijutsu. Provavelmente, eu tentaria aprender os 8 portões, tentaria aprender técnicas que me dessem mais vantagem no taijutsu, que é uma coisa que eu tenho hoje em dia corporalmente mais facilidade. Então eu melhoraria o que eu já tenho de bom, que é o taijutsu. Usaria técnicas, por exemplo, taijutsu junto com genjutsu. Treinaria também a arte da espada. Então eu faria essa junção com as minhas habilidades de luta, habilidade de se mexer mesmo, que eu já tenho, juntamente com genjutsu para formar tipo um cara que não seria quase atingido, sabe? Se o cara me olhasse, que eu ia pra cima dele e eu olharia pra ele. Então eu olhando pra ele já botaria ele no genjutsu ou algo do tipo. E também tentaria aprender as técnicas com o Sensei Gai. O Gai, me ensina aí, Gai. Pô, não se faz de salame, Gai. Tu é zica demais, sou teu fã. Pô, quero treinar junto com o Lee. Eu, o Lee e tu, nós três. Tô na cadeirinha de roda aqui. E o Metalzinho, se quiser treinar com a gente ensina ele também, belezinha? Mas eu seria o taijutsu do bonde do Lee e do Gai. Mas qual seria o bonde de vocês? Qual seria o poder de vocês? Como seria? Como vocês seriam como ninja? Deixa nos comentários aí. Quero ver essa loucura aí. É legal. Deixa nos comentários. Um ninja sacana. Então assim, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenham se divertido. Gostou mesmo? Deixe seu like, se inscreve no canal. Vamos bater 200 mil inscritos até o final do ano. E vai pra live. Twitch, Otaku 13 todos os dias. Live pra vocês. Oh yeah! Melzinho na chupeta, hein? Sem carinho. Falar, fica com Deus, uma boa semana, hein? Faz o melhor sempre. Sempre faz o teu melhor, belezinha? Fica com Deus, uma boa semana e até amanhã, hein? Fui! Pessoal, eu tenho um conselho para vocês, que é sobre um curso de desenho muito interessante, onde você vai aprender a desenhar sem frescura, passo a passo, pessoal. Eu recomendo, como eu sempre falo para vocês, porque um curso de desenho online é a melhor forma hoje em dia de se aprender, pois você não vai precisar ir até o curso, vai ficar em casa e estudar a hora que você quiser. Então, pessoal, vai no primeiro link aqui da descrição e assiste ao vídeo explicando sobre como funciona esse curso, que é muito interessante, pessoal. Vai lá e clica e apoia o canal. Então, pessoal, fique com Deus e tenha uma boa semana. Feito gurizada, feito meus amigos, feito Harrys.